Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia, tempo especial, do nosso dia, que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor, onde está contido o projeto eterno de salvação para a nossa vida. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos ler o capítulo 9, Deuteronômio, capítulo 9. No episódio anterior, quando lemos o capítulo 8, o Senhor alertava o seu povo que quando eles entrassem, tomassem posse da terra que o Senhor lhes daria, eles deveriam sempre ter em mente aquilo que o Senhor havia feito por eles, os benefícios, para que eles se mantivessem no caminho do Senhor. Vamos prosseguir então na leitura Deuteronômio, capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá e os derrubará de diante de ti. E tu os lançarás fora e cedo o desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocaste a ira o Senhor, que se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor meu Deus, as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da congregação. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, imagem de fundição para si fizeram. Falou-me mais o Senhor dizendo: atentei para este povo e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus.
vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Tabera e em Massá e em Quibrote Ataavá provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou desde Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes à tua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, donde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 9. Pastor Moisés está aqui falando com o povo, né? Relatando como foi a trajetória deles, como eles foram rebeldes durante toda a trajetória no caminho. Qual comentário o senhor vai fazer para nós aqui? Capítulo 9, o Senhor vem passando com eles, na verdade, como na verdade eles agiram de forma até desobediente e infiéis diante do Senhor. E o Senhor, Moisés chega a lembrar aqui, dizer que o Senhor olhou para o povo e viu um povo obstinado ao pecado, ao erro, à desobediência. Eles são insistentes no erro, numa mentalidade que o Senhor queria tirar, na verdade, deles, né? O Senhor queria tirar. Mas aqui o capítulo vem relembrando todas essas coisas. E quando, aqui no começo do capítulo, fala assim que quando eles entrassem na terra, tomassem posse, não era por causa da bondade deles, não. Na verdade, era por causa da maldade do povo que estava na terra, que o Senhor não queria, porque o Senhor não queria mais aquele povo na terra, que eles tinham desviado por completo, estavam totalmente contaminados com uma vida mundana. E o Senhor, então, ia recomeçar todas as coisas. Mas era necessário lembrar para aquela geração que ia entrar na Terra Prometida, que, na verdade, era uma geração diferente daquela que saiu do Egito e viveu toda essa desobediência. Esses daqui viveram sendo os filhos, sendo aqueles mais novos, aqueles que estavam chegando a vez deles de serem tratados como adultos, para serem responsáveis numa promessa que eles iam tomar posse.
estava se cumprindo, que era tomar posse da terra prometida. Então, era uma outra geração. Então, eles precisavam, sim, saber onde foi os erros dos pais deles para que eles não pudessem cometer os mesmos erros. Então, eles precisavam ficar marcados na vida deles. E uma coisa boa é quando nós aprendemos com o erro do outro, né? Que aí a gente não precisa errar. A gente não precisa errar e a gente fica livre de um juízo e de uma consequência, né? Amém, irmãos? Nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje e no próximo episódio nós prosseguimos no capítulo 10 de Deuteronômio. Desejo a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Fábio.